Bem, boa noite, malta. Como é que estão? Boa noite, maltinho. Eu estou tudo bem comigo e contigo, Ah, Gonçalo. também, estou bem. Bem, um Ótimo. episódio novamente aqui eu presencial com o Gonçalo. Vamos falar agora um bocado mais à frente, mas já tivemos aqui a fazer algumas cenas em conjunto os três hoje. E o que é que nos traz hoje aqui ao nosso novo episódio do podcast? Vamos falar um bocado sobre saúde, well-being, atividade física e tudo mais. E vamos começar já para o nosso segmento fixo do podcast, que é quais foram as vossas vitórias, entraves e aprendizagens desta semana. Queres começar tu, Gonçalo? Posso começar? Dá-lhe. Portanto, esta semana tem sido só vitórias, sinceramente. Ahm, Porque acabei por elaborar um calendário, consegui assim organizar melhor as minhas tarefas. Portanto, tem-me ajudado bastante a perceber quando e como devo começar a minha tarefa, quando acabar, por exemplo, e quando vou ter a próxima. Portanto, consegui equilibrar o meu dia, que era uma coisa que me estava a faltar e agora consegui fazê-lo com a ajuda do calendário. Ahm, Portanto, tenho vindo só a ganhar, tenho feito tudo, praticamente. Tenho feito o curso de programação que estava para fazer, leitura, estudar sempre. Tenho tido sempre a consistência agora da. Durante a semana só, o dia de hoje, é que acabei por não conseguir fazer nada por outros motivos, mas pronto, tem sido isso. Bem, agora para entrar, quero dizer a toda a gente que o Gonçalo, a pessoa que acabou agora de partilhar como é que foi a semana, fez anos esta semana. Portanto, desejar uns parabéns. Já lhe tinha dado no dia, mas desejar outra vez aqui parabéns ao Gonçalo. Obrigado, obrigado. Ahm, para mim, a minha semana também foi maioritariamente vitórias. Hoje tive duas vitórias. Fiz uma mini ficha de probabilidade e estatística na faculdade e penso que terei 20 ou perto de 20 pelo menos. Correu bem. E a minha segunda vitória do dia foi hoje, quando fomos todos ao ginásio, receber elogios por parte dos meus amigos que já não me viam presencialmente há algum tempo e que conseguem reparar melhor do que eu, vá, que me acompanho todos os dias ou que me acompanho diariamente na minha progressão do ginásio. Ou seja, receber elogios por parte dos meus amigos deu-me ainda mais genica para continuar com esta produtividade toda e com esta vontade toda de ir ao ginásio e finalmente já tenho assim alguma recompensa palpável, vá. Um elogio por parte dos amigos para mim é uma recompensa boa e dá-me sempre um bocadinho mais de combustível para continuar a tentar progredir. Sem dificuldades esta semana, provavelmente na leitura. Comecei a semana a ler bastante, cheguei a ler 70 páginas em 2 dias do livro Hábitos Atómicos, que eu agora comecei a ler. Mas depois para o final da semana comecei-me a perder um bocadinho e houve dias que eu não li, mas pronto, espero dar agora bounce back no início desta próxima semana. E aprendizagens, não vou estar a falar agora sobre as aprendizagens que eu tive do livro, porque mais à frente no podcast vamos tentar aprofundar nessa matéria e vou guardar então as aprendizagens para falar no meio do podcast. E tu, Gui? Ok, bem, esta semana acho que também tive uma semana, vou ter razoável, não vou ter boa. Também sinto que falhei um bocado no que toca à leitura, mas especialmente quando me envolvi, especialmente hoje e em dois outros dias distintos desta semana, sempre que li com bastante vontade e não li para completar o mínimo de páginas diárias que tinha. Ou seja, envolvi-me sempre muito mais na leitura e estava muito mais dedicado ao que estava a fazer sem estar a contar que tinha que fazer um mínimo. Vitórias, também o facto de termos ido treinar hoje juntos, o facto de também ter começado a postar conteúdo e hoje também gravei um bocado mais conteúdo para tentar postar mais vídeos a nível de marca pessoal. Também aprendi algumas coisas relativamente à maneira como nos posicionamos enquanto marcas e tudo mais nas minhas aulas e a percepção das pessoas e às vezes distanciarmos um pouco do que a nossa marca em si representa, ou seja, nem sempre o que nós queremos é o que a marca ou o que nós achamos correto é o que a marca deve representar. Um, Também do livro que eu estive a ler, eu estou a ler um livro que é o What's Your Dream, do Simon Squibb, que muitas pessoas podem conhecer, e ele revela-nos que, acima de tudo, e é um livro que acaba um bocado por ser filosófico e não é tanto filosófico, mas acaba por nos ajudar um pouco a encontrar uma direção na nossa vida.
fala que, acima de tudo, ter um sonho e ter um propósito é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque faz-nos querer andar no caminho que nós desconhecemos e deixar de querer estar estagnados. Pá, e foi um bocado isso. Fora isso, pá, também tenho falhado um bocado com o journaling. Esta semana também foi bastante atarefada. Eu e o Diogo tivemos ali 2 dias em que tivemos super Yeah. estressados, mas pá, é esperar que Acontece, a semana mude e consigamos lidar melhor com as situações. exatamente. Agora vamos falar só uma beca cada um pá, a nossa relação com as atividades físicas ou com o exercício e com hábitos que nós tínhamos mudado nestes últimos tempos. Quero ouvir-vos tipo, partilhar o porquê da saúde se tornar importante para vocês, ou o que é que vos fez pensar na saúde como algo importante. Se vocês já tiveram um período em que negligenciaram isso, ou seja, que não deram importância à saúde e tiveram, por exemplo, a beber todos os fins de semana, em que Yeah. se mudavam e etc. E quero saber o que é que mudou na vossa mentalidade para passarem dessa mentalidade de negligenciar isso tudo para uma mentalidade em que se torna a saúde importante para vocês. Estão a ver? Quero ouvir a vossa opinião sobre isso. Queres começar, Gonçalo? Posso começar. Eu comecei a praticar desporto desde cedo. Eu faço futebol desde 11 anos, acho eu. E desde aí nunca parei. A não ser na altura do Covid, que pronto, foi uma altura que nem a gente nem conseguia sair de casa. Ahm, Portanto, eu acho que se calhar não via como parte da saúde quando era mais novo, mas cada vez me venho mais a perceber que o desporto é super essencial, sobretudo que para a saúde mental. Porque, pelo menos para mim, neste momento, como já referi, o futebol acaba por ser um hobby e ele ajuda-me muito a desanuviar, ou seja, faz com que o stress mental do dia a dia desapareça ou seja espremido, não fique tão acumulado. Acaba por ajudar nesse aspecto. Depois, em termos de saúde, eu acho que isso não é. Eu acho que isso não há de que duvidar isso. Basta ver as estatísticas que acontecem, sobretudo nos Estados Unidos, que é tipo, dos países com maior taxa de obesidade, e ver E que. também são dos países com maior taxa de consumo de antidepressivos. Sim, sim, sim. E se formos ver a taxa também, se calhar, do pessoal que faz desporto também é muito mais baixa do que em sítios em que a taxa de obesidade é menor. Portanto, acabamos por perceber que Acabam por poder estar ligados. sim, acabam por estar Yeah. E conectados lá, os dois mundos. E, e lá também, não queria estar a interromper, mas lá também é, por exemplo, as leis com a comida, com bebidas, é tudo bué diferente. Nós cá na Europa temos leis que proíbem, por exemplo, certos corantes, certos conservantes, Sim, que sim. lá não existe. Ou seja, eles lá comem tudo o que é porcaria. Lá é do tipo, vão apresentar, eu e o Gui ainda vimos um vídeo há pouco tempo que era um gajo a gozar com isso, que era do tipo, um gajo a apresentar novos alimentos ou leis que aprovam novos alimentos, e era do tipo, vamos aprovar o consumo deste alimento na América. E depois aquilo ia tipo ao trial e era do tipo, então mas este alimento faz mal à saúde? Não, não faz. Então esse tirem esse do plano, esse não entra. Só os que fazem mal à saúde é que entram. Estão a ver? Só vamos aceitar os que fazem mal à saúde. Ainda vimos um vídeo sobre isso. Lá os gajos é bem assim. Cá na Europa é que nós temos tipo, temos certas leis que, por exemplo, as empresas que nos trazem aqui consumíveis têm de cumprir, não podem pôr certos conservantes, não podem pôr certos corantes, também pode estar uma beca relacionada com isso. Muitas regulações que temos na União Europeia que acabam por salvaguardar-nos de alguma Yeah. forma e trazer-nos um melhor impacto à nossa saúde. Pronto, passando para mim, eu tenho se calhar uma história um bocado diferente de vocês os dois. Eu nunca propriamente pratiquei desporto nem exercício físico fora das aulas obrigatórias de educação física, não é? Sempre fui uma pessoa muito sedentária e também acabava por se refletir que, a nível de aspecto corporal ou saúde corporal, eu sempre tive uma autoestima relativamente baixa, nunca fui propriamente uma pessoa gorda, mas claramente não me sentia bem com o meu aspecto físico. Pá, e acaba por ser, desde agora que pratico desporto, neste caso mais musculação
e atividade física no geral, tenho a minha autoestima um pouco mais alta e acabo também por ver como um escape, às vezes, o ginásio, e como eu falo muitas vezes, por exemplo, treinar antes do dia começar parece que torna o dia muito mais fácil para mim, e acaba por tornar o dia muito mais fácil de encarar. Ou seja, qualquer tipo de problema que nós tenhamos, através da atividade física, para mim, é meio que um alívio. E acho que desde que comecei a ser ativo, acho que não só transformou a minha vida e o meu bem-estar psicológico e físico, mas também transformou a minha vida no sentido de proatividade. Ou seja, o facto de eu ser mais ativo, eh, fisicamente, também me tornou mais produtivo de alguma maneira. Tipo, eu não sei se há alguma relação direta, mas sinto que desde que comecei com esta rotina toda, que tive uma tendência para ser muito mais ativo em toda a minha vida. Pá, eu por acaso, eu é um bocadinho mais parecido com o do Gonçalo. Eu em toda a minha vida fiz desporto, fiz natação de competição durante 15 anos, 14, hum, e inclusive fui obrigado, mais ou menos, a treinar no Covid, ao contrário do Gonçalo nessa parte, mas pronto, o que é que isso me tornou? Foi como era algo que eu era mais ou menos obrigado a fazer, não era algo que eu tivesse assim, uma grande paixão por aquilo que fazia, nadar, não era certamente um desporto que eu adorava, mas sempre soube que me faria bem à saúde e sinceramente eu competia num bom clube, não é? Um, Sempre tive aquela esperança de ser algo mais do que aquilo que fui um bocadinho alimentando essa esperança e saí relativamente tarde da natação. Mas o impacto que treinar a minha vida toda teve foi um bocado contrário, ou seja, quando eu larguei a natação eu treinava mesmo muito, chegava a ter bidiários todos os dias, antes da faculdade, antes da escola, já desde muito novo, até recebi recados na caderneta de professoras minhas a dizer que eu ia dormir para as aulas, depois dos treinos de manhã. E depois quando eu me vi livre da natação, ou seja, quando eu saí, meio que teve tipo o impacto contrário, que foi, pá, como eu treinava bué, depois comecei a ter um bocadinho de liberdade, deixei de treinar completamente. Tipo, tive pá aí 2 anos em que deixei de treinar, depois entretanto entrei na Marinha e voltei a treinar e epá, teve um bocadinho o efeito contrário. Só que entretanto, hum, depois de. O que mudou na minha mentalidade nem foi propriamente. Não teve nada. Pá, não foi focado assim na saúde, foi mais focado em sei lá, ter um objetivo e querer realizar o objetivo. Não foi só porque exercício físico faz bem à saúde, era mais por, pá, vou ser mesmo sincero, era mais por estética, não tanto por saúde. Vai estar associada à saúde mental, não é? Minha estética vai estar associada à saúde mental, mas não saúde tipo física. Ahm, mas foi mais por causa disso. Não é como me sentisse mal com o meu corpo, mas certamente queria ter um corpo mais apetecível, vá. E basicamente foi isso. E agora sempre, sinceramente, sempre que eu não treino, já se começou tipo a tornar um vício. E sempre que eu não treino, meio que o dia me corre pior do que, se eu treinasse. E é mesmo aquilo que o Gui diz, que é se eu não treinar de manhã, parece que o dia me corre muito pior e que é muito mais difícil lidar com o dia. Fica com um dia muito mais estressante, pá, e certamente não é algo bom. Eu agora gostava de fazer aqui um pivot, já que falámos em saúde física e tudo mais. Gostava de falar um pouco sobre talvez saúde mental. Nós há pouco tempo, o Gonçalo se calhar não sabe, mas nós vimos um vídeo no TED Talk por acaso, em que eu acho que há uma coisa que tem bastante impacto na nossa saúde mental e que nós vimos. Não sei se seria coerente de apresentar aqui, mas o uso excessivo das redes sociais no dia a dia. Nós vimos uns dados apresentados graficamente que me pareceram muito interessantes. Ou seja, uma pessoa que tenha 18 anos e neste momento, pronto, tenha uma life expectancy de 90 anos, hum, sabendo o tempo que dorme e tudo mais e o tempo que vai ter que trabalhar, e a média mais ou menos de que cada adolescente passa na sua vida, uh, do seu screen time, vai ter tipo uma média, uma
parte muito pequena da sua vida realmente livre, porque o uso excessivo dos ecrãs e o uso excessivo das redes sociais está a contribuir muito para a degradação do nosso ser e estamos a ficar muito consumidos por isso e acaba por afetar a saúde mental das pessoas. O que é que vocês acham? Eu acho que Epá, isso é bastante verdade, porque, pronto, como eu tenho dito em todos os episódios, nós somos pessoas muito sociáveis, nós precisamos de comunicar, sobretudo uns com os outros. E o que as redes sociais fazem é o inverso, é comunicar apenas com uma tela ou telefone. então, mas isso não isso imagina, isso pode ser comunicar. Não é uma Mas tipo, as redes priva, sociais não vieram trazer, necessitas. mas não te vieram trazer tipo uma facilidade para comunicar com as pessoas, que é do Sim, tipo, agora mas tu consegues precisas de comunicar com toda a comunicar, gente mesmo tudo em casa. tu como um ser humano, tu precisas de comunicar cara a cara para perceber, porque cara a cara tu compreendes mais facilmente o que é que a outra pessoa te transmite do que só por mensagens ou por chamadas. E não é tão Não fulfilling, né? Tipo, concordas? imagina, estar a falar com uma pessoa por mensagens parece Não não te. tens, não tens. Yeah, não te Eu enche, é nem vou mesmo isso. tanto, nem vou tanto pelo comunicar. Imagina, nós todos sabemos que a maior parte do screen time das pessoas hoje em dia é em quê? Em apps como o TikTok. Sim, Instagram Por é exemplo. ver luxúria, vamos assim dizer. É ver Yeah, tipo o que é. mas é, mas é um bocado isso que o Gui estava a dizer, que é do tipo, imagina, se eu vou-vos expor a coisa de outra forma, que é isto para fazer, tipo, para compreender, para mim, as melhores formas de compreender estes assuntos é mesmo assim, é fazer extremos, é tipo aplicar as coisas como se fossem extremos. Vocês neste momento, nós temos 24 horas num dia, não é? Toda a gente sabe que para termos uma boa saúde, dormir 8 horas ou perto de 8 horas é o essencial, não é? Geralmente, ou seja, logo um terço do dia vai logo para dormir, tem de estar a dormir. Vai chegar a uma altura em que você, ok, nós neste momento temos para 4 horas e meia, 5 horas de aulas por dia, estando numa faculdade, mas entretanto, quando vocês acabarem a faculdade, irão ter 8 horas de trabalho diárias, se for um 9 to 5, Já vão whatever. 16. Portanto, já vão 16, já vão 2 terços do dia, o que nos deixa com aproximadamente 8 horas diárias, Livre. ou seja, deixam-nos um terço da nossa vida, se nós formos ver num longo, num longo prazo, deixa-nos um terço da nossa vida para nós fazermos aquilo que nós queremos, não é? E depois, se formos olhar para um coisa de 24 horas, se contarmos que perdes E eu 2 nem estou a horas. contar com o trânsito, Não, yeah, é isso. se contares que perdes 2 horas também, por exemplo, para comer, Pois uma é Só pessoa isso. que é só comer, a yeah. comer, Não tens estou a 5 contar com o trânsito, nem e almoços, a nem. média de screen time de um americano teenager são 8 horas. Ou seja, é mais que isto, mas vamos supor que a tua média diária é de 4 horas. Tu tens 2 horas livres. Para aproveitar a tua vida ou para estar a conviver com o pessoal presencialmente, etc. E sinceramente, o pessoal tem de se questionar. Se eu vos dissesse isto, que vocês têm, ou seja, 27 anos, é um terço vá, da nossa vida, 27, 30 anos, vá, se forem até aos 90 é 30 anos. Vocês têm 30 anos para aproveitar a vossa vida, não é? Vocês vão querer passar 27 desses 30 anos ao telemóvel? Estão a perceber o que eu estou a dizer? Yeah? Tipo, é que tipo, imagina, 93%, o estudo que foi feito é que 93% do tempo dessas 8 horas diárias que as pessoas têm livres para fazer aquilo que bem lhes interessa, 93% dessas horas são utilizadas para screen time, ou seja, para estar ao telefone, para estar a ver vídeos no TikTok, etc. Portanto, se eu vos pôsse isto em cima da mesa, que é, ok, um terço da vossa vida vai para dormir, um terço da vossa vida vai para trabalhar e um terço vai para fazer aquilo que vocês quiserem. Esse um terço para vocês fazerem aquilo que vocês quiserem vai ser utilizado para estar em frente a um telemóvel, é para estar a fazer aquilo, ou para estar a conviver com o pessoal, Fazer o que sei lá, a gostas, fazer né? algo produtivo, a fazer Sim. o que gostem. Pá, se vocês porem as coisas nessa balança, vocês vão-se a perceber que realmente o que nós temos no nosso bolso, visto como uma. Ou seja, para perder tempo é uma coisa É ótimo. muito. Yeah, é uma coisa muito fácil. Tipo, imaginemos, se for algo produtivo, se for para fazer algo produtivo, se aproveitarmos os telemóveis, os computadores para fazer algo produtivo, é diferente. Mas agora, se só tivermos a aproveitar-nos desta tecnologia para queimar tempo, que é o que eu acho que as pessoas geralmente fazem, que é, por exemplo, estão no telemóvel, não têm nada para fazer, abrem o TikTok e começam a consumir short form content, que para além de ser péssimo para o nosso cérebro, não lhes vai trazer nada de interessante e vão estar ali a perder tempo sem interagir com ninguém. Pá, é bastante mau, não é? Portanto, se eu vos fosse a vida dessa forma, ou seja, vocês aceitavam ou iam fazer outra coisa, vocês os dois? Ou aproveitavam a vida? Pá, acho que tipo, é impossível tu conheceres alguém, independentemente se esta pessoa está ou não viciada em screen time, ou neste caso no telemóvel.
é muito provável que a pessoa, assim que lhe for apresentado este tipo de dados, que a pessoa diga que quer ficar no telemóvel. Tipo, é uma coisa que não temos noção, é a tal cena de não pensar a longo prazo. Yeah. E é do tipo, já viram? As redes sociais tinham de ser de graça, mano. Yeah. Que foi outra cena que nós vimos também naquele vídeo, que é as aplicações tinham de ser de graça. Ó Gonçalo, tu não viste o vídeo, agora vou-te fazer a pergunta que eles lá fizeram. Que era do tipo, se o Instagram ou todas as redes sociais custassem 5 € para tu usares, tu pagavas? Não. Não, sim, tipo, imagina, não era bem assim, era do género. Era também o quanto é que tu pagavas por mês para utilizar as redes sociais, mas era mais do género. Ah, Isto é tipo a tópico do pai. não, imagina, tu valorizas o teu tempo, quanto é que tu recebias de ordenado, mais ou menos? O teu, ao dia, ou à hora. Três, agora assim de Pronto, cabeça, não ordenado sei. mínimo à hora, tipo, é quê? 8 €? Mais ou menos? Ou 6? Se que é menos. É 6 para aí, uma cena assim. 6 € a hora. Ahm, Não. Pronto, whatever, vamos chutar um valor assim para o alto. 8 vezes 8 é 64, 6 vezes 30 vai dar mais do que isso. 60 vezes 30 vai dar mais que isso, muito mais. Ok. É menos, é muito menos. Mas pronto, vamos por mesmo ordenado mínimo, tipo, que O ordenado mínimo é uma miséria, mano, é bué da pouco, sim, porque é por mês. do ordenado mínimo, tipo, só por referência. Mas vamos supor que o teu valor hora era o do ordenado mínimo. E tu consomes 2 horas de Instagram, 2 horas vezes o valor hora do ordenado mínimo, vezes 30 dias é o valor que tu pagas para usar o Para estar a Instagram. yeah. É tipo, pá, Sai caro. sai Se caro. vocês fizerem as contas assim, sai bué da caro, yeah. É do tipo, fogo, é uma grande diferença. E Eh, já viram, tipo, o que é que vocês acham em relação a estas pessoas que passam o dia todo, em vez de aproveitarem a vida, em vez de estarem a socializar, passam o dia todo nas redes sociais e fechadas em casa ao telemóvel? Vocês acham que isso tem impacto na forma como, por exemplo, eles levam a vida, impacto no humor, impacto da forma como eles tratam as pessoas? O que é Imagina, que vocês acham? da mesma maneira que o exercício físico tem impacto na tua saúde mental e na maneira como tu estás perante o mundo, o uso excessivo de redes sociais e o uso Vai fazer o mesmo. excessivo. Tem o mesmo efeito. Lá está, tipo, o facto de ficar fechado também te vai tornar muito menos competente socialmente. Epá, e é um pau de dois bicos. Tu a veres apenas os pontos positivos, porque ninguém E depois posta também, os downsides e ninguém posta cenas negativas nas redes depois também sociais. depende muito do conteúdo que estás a consumir. Porque, por exemplo, tu podes consumir só conteúdo de um gajo que é de esquerda e a tua visão é só esquerda. E se calhar tu E vês um gajo só de direita e depois é os só de direita. algoritmos não ajudam, não é? Sim, é muito focado numa coisa. E tens essa cena que acabas por, muitas das vezes, pá, pessoas se calhar já propensas a ter uma autoestima mais baixa, a consumir conteúdos que pessoas com vidas de sonho e pessoas com o corpo ideal e não sei o quê, e estas pessoas ficam só a consumir este tipo de conteúdo, também têm muito mais tendência a ficar mais para baixo, não é? E você perguntar se calhar como é que ele conseguiu E isto e eu não. acaba por às vezes ter um efeito colateral gigante que, pá, infelizmente nós se calhar não compreendemos na sua totalidade, mas há muitas pessoas que, pá, se calhar muitas dos problemas de saúde mental que sofrem são muito devidos às redes sociais, pá, que A realmente, comparações, né? realmente não são. Pronto, não são têm os seus benefícios, mas o seu consumo em excesso, como qualquer outra coisa, ah, não é bom. Olha, Faz o eu contrário. teria aqui um exemplo que se calhar poderia ser bom, porque pronto, para quem já leu Hábitos Atómicos, ele fala muito que é para criar um novo hábito, nós podemos usar um hábito mau para construir um hábito bom. Ou seja, nós para usarmos as redes sociais, poderemos antes de pegar no telemóvel ter que fazer 20 flexões e só depois ir às redes sociais. Isso é tipo habit stacking, né? Yeah, Yeah. arranjar um género de um contraponto é tipo. eh, É im- como se fosse uma reward. É do tipo, para Sim, tu fazeres algo é tipo isso. yeah, para ir ao Instagram tens de ler 10 páginas, whatever. yeah, e olha, por acaso eu acho que há uma aplicação, eu não me lembro do nome da aplicação, também não vou fazer publicidade de graça, mas há uma aplicação que tu tens que cumprir com certos objetivos. Ela literalmente bloqueia as aplicações a menos que tu cumpras os objetivos. Nice. Ah,
e só depois é que desbloqueia a parte das redes sociais. Mas passando aqui ao outro lado, epá, espero que não tenha dado pivot demasiado aqui tipo, neste tópico. Não, Acho, dá. Falar sobre acho que várias sim, coisas. Vá. acho que se enquadrou. A nível do impacto da atividade física, o que é que vocês notam? Algum tipo de clareza mental? Mudou a vossa disciplina? Eu acho que também já falaste que reduz o stress ao longo do dia. Hum, o que é que acontece? Ou, tipo, na altura em que paras de treinar, como é que tu ficas? Epá, sei lá, por exemplo, na semana passada, como tu disseste há bocado, houve um dia que eu estava mesmo bué da estressado, que eu penso que foi na quarta-feira, e eu tinha estipulado que à quinta-feira era supostamente o dia que eu, ou seja, não vou ao ginásio, é o meu dia de descanso, é o meu cheat day, não vou ao ginásio, mas pronto, quarta-feira, pá, foi um dia bué da estressante para mim, não consegui praticamente fazer nada daquilo que eu queria, e então fiquei um bocado, pá, chateado, estava triste. E, por exemplo, o que é que eu mudei para ver se dava bounce back na minha, na minha maneira de estar foi basicamente ir ao ginásio quinta-feira. Quinta-feira eu tinha aulas às 8, levantei mais 5 da manhã, fui ao ginásio às 6h30 e sinceramente ajudou-me. Pá, consegui desanuviar bué, estava bué da estressado, saí do ginásio. Primeiro de tudo, saí para a faculdade com uma predisposição para aprender diferente, porque estava muito mais focado, saí muito mais acordado, muito mais desperto, vá. E estava, sei lá, parece que ficou o resto do dia livre, estão a ver? Eu não sei explicar o sentimento, pá, para mim, especialmente, e depois não é só treinar, é treinar de manhã, antes, tipo, treinar quando o dia começa. Para mim faz-me grande diferença para o resto do dia, que é, começo logo com Estás, produtividade. estás um passo à frente, parece que estás um passo à Yeah, frente. é do tipo, começas logo com o dia produtivo, começas logo a sentir melhor, estás a ver? Se tu começas a treinar, começas logo a pensar na tua cabeça, fogo, eu já treinei, agora vou continuar com o meu dia, vou acabar de trabalhar, vou acabar de ir à faculdade e depois tenho o resto do dia livre para fazer alguma coisa e este dia já foi produtivo. Sinto que este dia já foi produtivo, estás a ver? E isso tira-te logo um stress de cima que epá, eu nem sei explicar, porque parece que já fizeste alguma coisa decente no dia, estás a ver? E isso pá, tem um impacto no teu dia, pá, brutal. Pelo menos para mim tem, estás a ver? Eu não sei quanto a vocês, o que é que vocês acham? Eu, por exemplo, eu não posso dizer a mesma coisa porque eu treino sempre à noite. Portanto, Mas foi por causa do futebol. nunca começo o dia a treinar. Mas pá, eu, como disse no início, eu sinto uma diferença muito pequena na redução de stress, por exemplo. Após um dia, se calhar, mais estressante, acabar por treinar, acaba por aliviar o stress e mesmo para o dia a seguir já fico muito mais relaxado. Se calhar para ti a pergunta até funcionava melhor de outra maneira. Tipo, por exemplo, há alturas em que há pausas do futebol, sentes diferença? Sinto diferença. Eu, por exemplo, eu quando houve a altura do Covid, eu sentia muito mais em baixo do que porque na altura não podíamos treinar e como ainda por cima já é uma coisa que faço há muitos anos e tenho uma paixão enorme, sentia muito mais em baixo quando não podia o fazer do que pronto, quando eu posso fazer. Dá-me uma felicidade, porque pronto, também é uma coisa que eu gosto de fazer, não sou obrigado, vamos assim dizer. E acaba por criar também um tipo de disciplina, porque a partir do momento que é uma coisa que mesmo chega àquela altura que tu digas, epá, hoje não quero mesmo ir, hoje estou num dia que não quero, e tu viras, mas o treino faz-me aliviar o stress, acaba por ser um tipo de disciplina que a atividade física que nós temos diariamente nos traz. E, Epá, e também ensina-nos muita coisa, eu acho. E acho que isso, muitas das coisas que a gente aprende com a atividade física, seja coletiva ou individual, acaba por nos ajudar mesmo para a vida. Portanto, Epá, por exemplo, para mim, treinar de manhã ajuda-me, tipo, imagina, o facto de ter aliviado o stress todo, deixa-me que o resto do dia parece que sou muito mais produtivo, estás a ver? Como é, tenho muito menos stress, é, fico 10 é vezes mais isso. produtivo. sim, sim. Eu também sinto muito isso, especialmente. Epá, imagina, eu especialmente quando não treino de manhã, parece que eu chego, tipo, imagina, se eu treinar de manhã parece que me tiram um peso de cima e que É eu isso. ando muito mais, tipo, contente durante o dia e muito mais aberto, tipo, a Yeah. tudo e, tipo, muito mais. Se eu não treinar, tipo, parece que tenho, tipo, imagina, parece que tenho uma nuvem por cima de mim e, tipo, estou, É tipo, mesmo isso.
Epá, e sim, eu noto muito a nível de clareza mental, na maneira de me expressar, na maneira de falar, na maneira como interajo com outras pessoas, na predisposição para aprender e de aplicar conceitos. Pá, eu realmente noto muita diferença nisto. E o que é que vocês acham, por exemplo? Nós sabemos que a nível de atividade física nem toda a gente é ativa diariamente e nós sabemos, por exemplo, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem um nível de atividade físico mais ou menos de 75 a 150 minutos moderadamente intensos por semana para as pessoas fazerem. O que é que vocês acham das pessoas hoje em dia? A maior parte das pessoas não conseguir cumprir isso. Acham que é por falta de tempo? O que é que acham? O que é que acham que leva a isto? Eu acho que Eu acho que é é, sempre uma desculpa. Sinto sempre. isso é sempre desculpas, não é? Mas eu por acaso eu acho que tem a ver com o mundo em que nos estamos a inserir neste momento. Porque antigamente, basicamente, era muito mais difícil tu arranjares uma distração. Tu tinhas várias horas num dia e tu, para te distrair, não podias ir simplesmente para casa e agarrar-te ao computador e agarrar-te ao computador e começar a jogar, estás a ver? Antes não havia nada disso. Ou seja, antes era muito mais fácil, se calhar, as pessoas pegarem e irem ao ginásio. E hoje os miúdos têm uma visão completamente diferente. Como têm tantas facilidades, tantas distrações, tanta informação rápida e tanto acesso a informação rápida, a coisas que, sei lá, libertam hormonas no cérebro de forma repentina, imensas hormonas e imensas sensações tão rápidas. Quem é que vai querer trocar isso por uma sessão de ginásio? Tipo, se não tiver foco, se não tiver. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E, Imagina, e tipo, ninguém vai imagina, estar, ninguém vai outra trocar cena que isso, o meu. Gonçalo tocou, epá, e isto pode soar mal da nossa parte, e se calhar não quero que pareça out of touch, não é? Muitas pessoas dizem que não têm tempo, não é? E pá, muitas das vezes a gente vai ao ginásio, eu estou num ginásio mais pequeno, tu estás num ginásio um bocado maior, mas eu acabo por saber mais ou menos a realidade das pessoas por causa de ser um meio mais pequeno. Pá, há pessoas que trabalham 8 horas, têm filhos, têm cenas para tratar em casa e conseguem arranjar uma horinha para ir treinar. Eu não estou a dizer para tu ires para o ginásio, podes ir fazer uma caminhada, Sim, pode ser podes. qualquer tipo de coisa. Imagina, a partir do momento em que há pessoas que tipo, ou têm dois trabalhos, ou têm um trabalho, têm filhos, têm escola, ou mestrado, whatever, e têm tipo um dia super preenchido. E tu podes propriamente fazer, uma pessoa que seja pai, mãe, pode fazer atividade física com os filhos. Isso também é uma maneira de passar tempo com os mesmos. Olha, ainda hoje Yeah. temos exemplos bons disso, Sim, na em na que, universidade, em que no ginásio. no ginásio em que nós fomos, Yeah. não é um ginásio que tem piscina, mas estavam a levar os miúdos para ir fazer natação com eles. Yeah. E E acaba, até lá a treinar na máquina, com as máquinas de Sim, ginásio, sim, mesmo lá ao sim. nosso lado, a e, treinar um pai e com uma acaba se filha. calhar por ser muito melhor estares com o teu filho e fazeres natação e estares a interagir com o teu filho, ou dares uma caminhada com o teu filho do que propriamente estás no sofá a ver um programa de televisão. O teu Mas lá filho está, estás a ver? Mas lá está, isso é muito mais fácil, não é? Do Sim, tipo, é mais prático. algo para te ocupar o tempo. O que é que tu achas que o pessoal vai querer fazer? Algo que basta estares a dar scroll e estás a consumir informação, a libertar bué prazer no cérebro, bué dopamina rápida, acesso, preferem estar a fazer isso ou preferem sair de casa, sair do quentinho, agora ainda por cima no inverno, ir suar, ir pá, queimar ferro, tipo, epá, é muito mais fácil chegares ao sofá e pegares no telemóvel e ficares ali a ver TikTok ou a jogar PlayStation com o teu filho do que acaba por propriamente ser mais pegares e ires prioridades para o ginásio. erradas do que falta de disciplina e falta de motivação, na minha opinião. Eu acho que eu diria logo aqui, com o que eu disse no início, uma pessoa que diz que tem falta de tempo é só porque não organiza as prioridades, como o Gui estava a dizer. O que é que eu fiz? Peguei uma aplicação que toda a gente tem acesso, que é o Google Calendar, e organiza o seu dia. E vai conseguir perceber que há X horas que vai ter tempo livre. Sim, imagina, claro que todos os dias não são perfeitos. Claro que não. Nós, por exemplo, o Diogo no outro dia teve um inconveniente durante o dia, epá, e depois, especialmente quando acabamos por tentar planear os nossos dias ao máximo, ou seja, otimizar a nossa rotina ao máximo. Quando acontecem estes imprevistos fora da nossa rotina que nos fazem sentir fora do controle, ou seja,
que não temos controle sobre o nosso próprio tempo, acabam por nos sim. deixar muito não é frustrados, no sentido, é porque não temos o controle e parece que não mandamos o nosso tempo, Está-me a acontecer o mesmo hoje. não é? Por um lado, está-me a E, acontecer o mesmo hoje. mas Yeah, são dias, não é? Portanto, E não podemos deixar que dias se tornem em. Como é que eu ia dizer isto? Tipo, não é por um dia ser mau que os outros vão ser maus que também. podemos deixar que os outros tipo, vão seguir o mesmo exemplo. E nem, as pessoas nem são obrigadas a fazer exercício todos os dias. Podes fazer dia sim, dia não, por exemplo. Sim, tipo, imagina, eu acho que até isto que a Organização Mundial da Saúde propõe até é bastante achievable. É muito, lá está, não é atividade física leve, é atividade física moderadamente intensa. É 75 a 150 minutos por semana. O que se torna mais ou menos a 1 a 2 treinos. é 1 a 2 treinos moderadamente intensos. Tipo, nem estamos a falar de treinos em que tu estás ali a matar-te, não sei o quê. Tipo, pá, é coisas moderadamente intensas. Sim, Pode É ser. pegar e ir ao fim de semana. caminhar, É tipo, tipo, andar. imagina, é que esse argumento do não ter tempo perde logo aqui tipo a força toda, porque é 75 a 150. Isso é literalmente 2 dias de treino. É dois treinos, por exemplo, um ao sábado e um ao domingo. Estão a ver? Sim, é o que eu estou a dizer. É, Isto há Mas muitas formas de contornar imagina, isto. ao domingo e ao sábado também trabalham. Tipo, trabalham todos os dias. Imaginemos prontos, pode ser um bocado out of touch também, mas imaginemos então o pior dos casos, uma pessoa que trabalha todos os dias, não consegue arranjar 1 hora, ou seja, 60 minutos num dia, por exemplo, ao sábado ou ao domingo, e 60 minutos ao sábado ou ao domingo outra vez, 60 minutos, 1 horinha para sair de casa e ir dar uma corrida. Porque aquilo não. sim, O que ninguém está a Olha, pedir posso recomendar um livro para isso. yeah, Eu posso ninguém recomendar está um a livro pedir para isso. Uma pessoa que não tem. Que acha que trabalha. Acha não, que trabalha ao sábado, domingo. Leiam Parar, Pensar, Agir. É um bom livro para esse tópico. mas por exemplo, Pronto, é que a gente aqui nem vos está a dizer. Pode acontecer a situação que não tens dinheiro ou não há a possibilidade de te inscreveres num ginásio. Ninguém aqui está a dizer vais para correr. no ginásio. Há tantos parques de calistenia e de aqueles parques agora de exercício, aquelas máquinas de exercício, correr, consegues fazer flexões em casa. Até em Seda. Até em Seda tens lá tipo uma cena para fazer Mas sim, calistenia. porque Seda é uma aldeiazinha com 300 habitantes, tipo, pá, mas não é desculpa, estão a ver? yeah. Nós estamos a tentar dizer é que tipo, não há desculpa, não há mesmo desculpa para isso. Desculpa, é As tipo a tua pessoas, cabeça a enganar-te, só isso. basicamente é isso. E Mas, realmente, e por exemplo, olha, e é uma coisa que eu também estou a ler agora. As pessoas só cuidam da saúde ou só tratam de si mesmas quando algo corre mal. E algo relacionado mais ou menos ao que eu estava a ler é uma coisa é quando nós temos que fazer algo porque prontos, ficamos melhor. Outra coisa é quando se torna necessidade, não é? yeah, Uma coisa é, olha, você tem que controlar a sua saúde porque epá, pode contrair esta doença. Outra coisa é, se você não controlar a sua saúde ou este hábito mau que tem, isto vai acontecer. Ou tipo, pá, um cenário pior, não é? E a pessoa sim, aí toma mesmo a ação porque há a mesma Precisa. necessidade. mas tens de encostar a pessoa à parede, né? Isso é triste. Ser uma necessidade de tu teres de alterar um hábito ou teres de começar a fazer exercício físico Sim, e não conseguires ser tu próprio a tomar essa decisão. Eu acho isso um bocado triste. mas felizmente eu acho que a nossa geração também, pronto, por boa parte, boa influência disto vem das redes sociais. Acho que a nossa geração está muito mais consciente disto. Sim, Eh, porque tens muito mais acesso à informação, mas imagina, também tens muito mais distrações. sim, Tipo, imagina, eu não sei se só estamos a ter essa percepção mesmo por causa das redes sociais. Porque sinceramente, eu por acaso agora não sei estatísticas, mas eu acho que nós fomos a comparar hum, o pessoal de hoje em dia com gerações anteriores. Se calhar a nossa geração é a mais sedentária, nem vou mentir. sim, sim, Tinha de ir verificar isto que eu estou a dizer, mas eu acho que, pá, mas, em termos de mas sedentarismo, a nossa é a pior. contrapondo isso, sinto que há mais pessoas, há uma consciencialização muito maior dos benefícios da atividade física propriamente. Sim, do que não. também tem aparecido cada vez, acho que mais influencers sobre fitness e bem-estar. Isso é a parte Acho positiva. que Yeah. também tem aparecido cada vez mais gente desse género, por exemplo.
Isso é, por um lado, até uma coisa boa das redes sociais. É o pessoal que incentiva o E exercício não é só físico, isso. a boa alimentação. Acho que isso, por um lado, até. Prontos, as redes sociais até ajudam. Para mim, as redes sociais são uma das melhores coisas que, pá, controlada, se for uma coisa controlada, Bem controlada, usado, quando eu sim. digo controlada, é controlada pela pessoa que a usa, não é Sim, tem que controlado ser pelo bem governo, usado. que é o que está a começar agora a acontecer, essa é outra das cenas. Que é, por exemplo, as redes sociais neste momento, o X, o Twitter, é das melhores fontes de informação do mundo inteiro, ou seja, não é, é completamente tipo unbiased, estás a ver? Tipo, não é controlado por ninguém, ou seja, tu podes partilhar a tua opinião, não é algo que é, por exemplo, cá a RTP, que é supostamente uma fonte de informação pública, consegue mesmo assim, ou seja, paga com os nossos contribuintes, e mesmo assim consegue tomar lados ou tomar posições políticas com certos anúncios que fazem, que, por exemplo, eu não queria estar a puxar isto assim, mas houve um anúncio que passou na RTP que era um desenho animado para crianças entre os 6 e 13 anos, em que era literalmente uma miúda que se identificava como homem e portanto agora era olá, eu sou pá, não me lembro do nome que eles deram, mas basicamente era uma miúda que tinha uma pila e estava a dizer que era normal ela pensar assim e aquilo a passar na nossa televisão. Ou seja, nada de conservador, ou seja, o que é que eu estou a tentar dizer com isto? É um bocado bias para o lado da esquerda no espectro político, está a tomar posição, estão a perceber? E Sim. as redes sociais, nesse aspecto, hum, são um bocado contra isso, ou seja, as pessoas partilham literalmente a opinião delas e tu tens acesso a toda a informação, pelo menos no X, porque eles agora já querem controlar, por exemplo, cá em Portugal querem proibir as redes sociais até aos 16 anos já, porque isto é uma coisa que e depois tira poder ao governo, porque começamos a votar mais no André Ventura, não estou a dizer que eu voto, mas as pessoas começam mais a votar no André Ventura e pronto. E até neste caso de, por exemplo, termos acesso a conteúdo de fitness e etc., as redes sociais vieram trazer isso também, que é uma coisa boa. Estão a ver? Por isso é que eu acho que as redes sociais até é uma das melhores coisas que a gente pode ter se forem de forma controladas por nós, ou seja, não controladas por governos, mas controladas por nós. Se nós soubermos gerir o consumo que nós temos pelas redes sociais, conseguimos ser algo melhor, estão a ver? Acaba por Por ser, exemplo, não nos, é tipo, imagina, não deixarmos ser engolidos por tudo isto. É tipo, nós às vezes perdemos. Eu inicialmente, por exemplo, na altura da implementação do TikTok, eu fui muito skeptical e tipo, adotei muito tarde o TikTok porque via a minha irmã consumia muito TikTok e eu tipo, sempre fui uma pessoa mais a consumir conteúdo do YouTube e era tipo, imagina, estás a consumir isto entre refeições, estás tipo a fazer alguma cena, estás a consumir isto e ficava tipo, e depois cheguei a uma altura em que quando instalei e dei por mim e eu tipo estava a ver TikTok, sempre que eu não Viciado. estava a fazer nada, estava a ver vídeos do TikTok. Tipo, Um era vício. impensável. Tanto que hoje em dia não tenho a aplicação. desinstalaste, né? Assim, pá, e realmente, é mesmo o que tu dizes. Tipo, o uso das redes sociais tem que ser controlado e também temos que ter muito noção. Tem que ser bem moderado. E filtrar tipo a informação que nos está a ser transmitida. Por exemplo, se vocês olharem para as redes sociais de uma forma, é como se olhassem para o copo meio vazio, que é, por exemplo, têm os vossos amigos este ano foram fazer uma viagem à Disneyland e vocês querem ir à Disneyland, depois começam a pensar, fogo, não, ele já tem a minha idade, ou ele tem a minha idade e foi à Disneyland sozinho, com o dinheiro dele, e eu ainda estou aqui na faculdade, ainda não consegui acabar o meu curso, não consigo fazer nada disto, eles estão a comprar casa e partilharam agora a casa nova delas nas redes sociais e eu estou aqui, e estes partilham a vida perfeita nas redes sociais e a minha vida não é perfeita. Ou seja, eu acho que as pessoas têm de se começar a filtrar este tipo de informação. Como é óbvio que as pessoas não vão partilhar coisas más nas redes sociais, não é? As pessoas vão apenas partilhar as partes boas da vida nas redes sociais e nós temos de ter consciência disso. O que nós temos de fazer é olhar para o copo meio cheio, que é, em vez de procurar conteúdo ou em vez de ligar a conteúdo que nos deixa em baixo, temos é de procurar conteúdo que nos, de certa forma, inspira e nos leva para cima, não é? Por exemplo,
Em vez de olharem para uma publicação de um rapaz que está no ginásio e tem o corpo perfeito e pensarem, fogo, este gajo tem 23 anos, tem a minha idade e fogo, tem um corpo 10 vezes melhor que o meu. Pá, se eu não tenho o corpo dele, agora também não vou conseguir atingir este corpo dele. Não, pensei exatamente o contrário. Pá, este gajo tem 23 anos, tem este corpo esbelto, eu também quero. Eu também quero. Vou consumir conteúdo nas redes sociais para conseguir aperfeiçoar os meus treinos e treinar de forma a que eu consiga atingir o corpo que este homem tem. Estão a ver? Pá, é tentar fazer essa filtragem da informação que depois passa nas redes sociais e tentarem olhar sempre para as coisas de uma forma positiva em vez de olharem para as coisas de uma forma negativa. Por exemplo, se virem alguém comprar uma casa, em vez de ficarem tristes e olhar para aquilo do tipo eu também queria, pá, comecem a arranjar formas ou a pensar em formas, se calhar até podem perguntar à pessoa de como é que ela conseguiu comprar a casa, o que é que ela fez, o que é que ela faz e, epá, meio que Tentar filtrar. encaixar isso na vossa realidade. Às vezes pode não Yeah. ser totalmente, tipo, não dar para implementar diretamente na nossa vida, porque lá está, vidas diferentes, circunstâncias diferentes, mas não podemos fazer das nossas circunstâncias a razão pela qual nós não conseguimos chegar a objetivos parecidos, não vou dizer objetivos iguais, claramente, pá, não, não consegues, não vimos todos a mesma casa de partida, é isso que eu quero dizer, e tipo, às vezes é impensável tu, por exemplo, vires do zero, tipo, é muito menos provável tu conseguires vir do zero e comprar uma casa de 2 milhões. Não é isso que eu estou a dizer, mas comprar uma casa, tipo, também ser um pouco realista. Estamos a falar de comprar uma casa é meramente uma, um exemplo, não é? Quando digo uma casa, digo, pá, por exemplo, vês alguém a comprar um carro de luxo ou de sonho e tu não tens um carro, mas ou sonhas ou almejas comprar um carro. Se calhar vais comprar um carro mais dentro das tuas possibilidades, vais ver maneiras de conseguir chegar a esse objetivo. É mais ou menos isso que nós queremos dizer. Ahm, Agora eu queria fazer uma pergunta a nível de hábitos que fazem diferença. Se vocês tivessem que partilhar hábitos que implementaram a nível de bem-estar físico e de saúde, eh, neste caso para tentar se calhar passar a uma pessoa que esteja a ter este centrado ou tenha esta dificuldade de dia que não tenha tempo ou está em baixo emocionalmente, que hábitos é que vocês gostariam de passar ou de transmitir a esta pessoa? Isto depois depende muito do que é, qual é que é a desculpa da pessoa, né? Eu acho que, por exemplo, se fosse uma pessoa que me diz, eu tenho falta de tempo, eu dizia, organiza a tua vida, vê onde é que. Porque eu foco muito, porque eu acho que uma pessoa Sim, que diz que não tem tempo, acho que é uma pessoa que tem a vida se calhar um bocado desorganizada. estás a ter uma visão muito realista. Mas o que eu estou a dizer é, por exemplo, muitas das vezes há uma percepção muito grande, tipo uma barreira de entrada, não é? Ahm, as pessoas dizem, pá, eu não tenho uma hora para fazer exercício. Tipo, a meu ver, eu por exemplo dizia, olha, tipo, ok, não tens uma hora, o que é que nós conseguimos fazer? Consegues caminhar meia hora? Chega. Ah, consegues fazer tipo, sei lá, 10 minutos, consegues estar 10 minutos a fazer flexões e depois ir dar uma caminhada. Depois do almoço consegues dar uma caminhada durante a tua pausa do trabalho. Vamos supor, tipo, tens uma pausa de trabalho de almoço de uma hora, normalmente. Os Como trabalhos, disse há bocado, uma, 2 horas, dependendo do trabalho. se for, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de ir às redes sociais, como estava a dizer há bocado, tu podes criar um hábito antes de ir às redes sociais. Podes fazer, fazes 10 Lá está. flexões ou 20 e Lá está. vais às Eu redes acho que isto vai de embate. Tipo, as pessoas têm de fazer primeiro uma introspeção E, de que tipo de hábitos é que têm, não é? Que sim, é, e por perceber exemplo, quais é que são os bons e os maus hábitos. e as pessoas muitas das vezes dizem que não têm tempo ou não querem ter tempo, porque se calhar o tempo todo delas está ocupado com hábitos que realmente Não são não fazem úteis. sentido ou que não são úteis, exato. Portanto, isto as pessoas têm. O meu conselho é. Eu posso dar conselhos de hábitos específicos mais daqui para a frente, mas o meu grande conselho é as pessoas têm de começar a pensar nas coisas, ou seja, sempre que vocês tomarem uma decisão, as pessoas têm de começar a pensar no que é que aquela decisão Já vai implicar daqui a 10 anos, por exemplo. Que é muito simples. Por exemplo, eu vou para a casa de banho, estou a fazer, estou a defecar, estou a cagar, que é mesmo assim. E ocorre uma brilhante ideia de vou pegar no telemóvel e vou começar a ver TikTok. E antes de eu tomar esta decisão,
O que eu tenho de começar a pensar, tem de ser imediato no nosso cérebro, é o que é que isto vai implicar se eu fizer isto todos os dias daqui a 10 anos? Imaginemos que vocês demoram 20 minutos ah, Na casa dele. ah, na casa de banho. Pá, significa que ao fim de 365 dias, que é um ano, vocês perderam, seja 7.000 não sei quantas horas. Está a ver? Se vocês dividirem isso por 24, ao fim do ano vão perder não sei quantos dias. Ou seja, o que é que eu estou a dizer? Se calhar esses 20 minutos que vocês vão estar no TikTok enquanto estão a defecar, se for ocupado com, por exemplo, 20 minutos de leitura de um livro, ao fim de 10 anos, vocês vão ter conhecimento para se calhar estarem na posição acima no vosso trabalho. E se vocês ocuparem esses 20 minutos com vídeos do TikTok, parabéns, vocês É, começaram a ficar viciados em short form content e se calhar poder ser o vosso cérebro em um ano. Estão a ver? é aquela tal coisa de que também fala um bocado nos hábitos atómicos. Nós às vezes não temos a percepção. Por exemplo, vocês se calhar que estão a ouvir isto e dizem, pá, 10 minutos é realista, o que é que eu vou alcançar com 10 minutos? O que é que eu vou alcançar com meia hora? Em 10 anos é bué. A realidade é que A longo prazo. 10 minutos por dia, ou 10 páginas por dia de um livro, ou whatever, o que seja, é tipo, é um valor acima de zero. Por exemplo, é 10 minutos ao fim do. Tipo, se tu fizeres zero todos os dias, ao fim do ano é zero. Se fizeres 10 minutos de exercício todos os dias, ao fim de um ano, quantos minutos é que são, não é? 3.650. Está a ver? Se fizeres as contas, eu multiplicar por 10. Obrigado. Mas estás a ver? É tipo. É o quê? É 3.650 vezes mais do que zero. Yeah. É acabar por pôr as perspectivas um pouco mais no longo prazo. Ok, tipo, 10 minutos um dia se calhar não te faz muita diferença. 10 minutos 2 dias também não. 10 minutos uma semana também não. Eu acho que é Yeah. tipo. Mas é literalmente isso. É tipo, imagina, 20 minutos enquanto estão a fazer, a defecar, é literalmente 7.300 horas ao final do ano. Tipo, Yeah. Eu acho Ou que melhor, tipo, 7.300 temos é que minutos. ser minutos. consistentes. Eu acho que temos é que ser 7.300 minutos. consistentes e não ligar à quantidade de tempo que gastamos na atividade. Tipo, nós não podemos, muitas das vezes, ok, há pessoas com rotinas, nós vemos muito pessoas com rotinas perfeitas. Ou é-nos transmitida a rotina perfeita, que temos 2 horas para treinar, 2 horas para nos arranjarmos. Sim, mas isso não é a vida de toda a gente. A vida de toda a gente não é assim. Yeah. E a realidade é que, ok, a tua vida não é assim. O que é que tu podes fazer para Ter a tua vida perfeita. para otimizar a tua vida de maneira a ser minimamente parecida com isto? Ok, não posso ganhar 2 horas, tenho 45 minutos, fixe. Eu não consigo arranjar durante 2 horas. Ok, arranjo em meia hora. Epá, tipo, há sempre workarounds e é sempre muito mais fácil nós dizermos que não conseguimos. Yeah. Acaba-se por ser muito mais fácil e é muito melhor aceitarmos esta. Não é culpa, lá está, não estou a querer culpabilizar ninguém, mas aceitar que nós estamos no centro da responsabilidade desta decisão do que estar a culpar as circunstâncias. Porque quanto mais rápido nós percebermos que somos nós que estamos a errar, mais rápido nós conseguimos mudar isso para melhor. E não há mal. Eu também cheguei a um ponto em que percebi que era eu que estava a remar contra a maré. Tipo, o caminho, as coisas só estavam difíceis porque eu tornava as coisas difíceis. Ou porque eu não Yeah. ajudava as cenas. Acaba por ser um pouco isso. E agora, tipo, hábitos em específico. Pá, eu, para mim, eu atribuí àquele do... Um hábito bom para as pessoas terem é colocarem peso nas decisões que tomam. Sempre que tomarem uma decisão, tenham o hábito de questionar o que é que aquela decisão, todos os dias tomada, vai implicar em 10 anos. Eu acho que isso é um bom hábito para ter e vai-vos mudar a perspectiva da forma como vocês decidem e se calhar vai-vos ajudar a decidir de melhor forma e em vez de serem 0% melhores todos os anos, conseguem ter 1% a cada dia melhor todos os anos. 1% por dia melhor. Estão a ver? Já vos ajuda a crescer um bocado. Agora, hábitos específicos para vocês.
que acham que vai ajudar alguém a Eu mudar? acho que tenho alguns essenciais. Hum, exercício de forma regular, mesmo que de forma moderada. Mesmo de forma moderada, o que quero dizer é mesmo que seja leve. Hum, rever a alimentação, ou seja, fazer as refeições necessárias, tipo não andar a saltar refeições Tem uma boa e, qualidade de som. e comer refeições tipo, minimamente Boa. nutritivas. Ou seja, eu não estou a dizer para deixares de ir ao McDonald's, mas se fores ao McDonald's com alguma frequência, Em vez desses tenta, 4 vezes, se calhar vais 2, tenta por reduzir. exemplo. Ou uma. Yeah. E acima de tudo, uma que funciona para mim e que me é benéfica é definir uma hora de dormir e uma hora de acordar. Hum, acho que o sono, acima de tudo, é das partes mais essenciais para a nossa saúde e está comprovado pessoas que dormem pouco ao fim dos dias ficam com a capacidade mental igual à de uma pessoa que está acordada há 24 horas, dependendo do nível de sono que Sim, tem. e o aumento de stress e também de burnouts acaba por ser maior. Sim, Yeah. Porque Não é bom. Dormir, não, tipo, não dormir é das piores coisas que uma pessoa negligenciar pode o fazer. sono é das piores coisas que podemos fazer. É bem da mão. Yeah. Eu, por exemplo, pá, eu não vou ser tão específico como, pá, sinceramente, acrescentar aqui um hábito específico àquilo que o Gui disse. Não há muito por onde pegar, mas se for um hábito assim mais geral, algo que vocês podem fazer a quase todos os, a todos os passos do dia, que é, se vocês planearem uma rotina, eu acho que fica muito mais fácil terem algo para seguir e concretizar do que simplesmente vocês dizerem algo da boca para fora, que é do tipo, eu a partir de agora quero, quando acordar, pesar-me todos os dias de manhã. É Estão a ver? mapear as cenas, porque É mapear, yeah. tu teres tipo uma cena, é tipo, eu não sei, pá, isto parece bem da mão, winging it, tipo, tu estás a fazer as cenas tipo winging it, não estás tipo Yeah, tipo, a seguir um plano. é Enquanto que isso. seguires tipo uma blueprint que tu fizeste, que é adaptada à tua realidade, lá está, é mais fácil. é muito mais É, fácil. pá, tens algo para seguir, é palpável, estão Se a eu, não, ver? se Não é eu algo que disser está no ar. simplesmente e não, tipo, não meto despertadores, né? Ou, por exemplo, não tenho cenas para fazer a cada hora do dia, né? Se eu disser assim, pá, amanhã vou acordar às 6 da manhã, mas não meto despertador para às 6 da manhã, Yeah. hoje não acordei, amanhã acordo. É isso. Fica sempre esse no pensamento, ou do tipo, amanhã vou estudar 2 horas. A Amanhã que vou estudar horas? 2 horas. Quando? É isso, é Onde? tipo, imagina, amanhã vou estudar 2 horas. Chega amanhã e já tenho a oportunidade de estudar às 11 da manhã. Olho para o relógio, olho para o relógio, foda-se, olho para o relógio, fogo, olho para o relógio, 11 da manhã, epá, daqui a 1 hora e meia vou estar a comer, se calhar, pá, se calhar faço depois do almoço. Vou comer, não fiz nada, às 11 da manhã não fiz nada, vou comer, pá, venho do almoço por causa da digestão, o meu corpo está a gastar energia para fazer a digestão, dá-me uma moleza, pá, vou dormir uma sesta, se calhar, pá, tenho tempo ainda lá para as 7 horas, vou estudar às 2 horas. Adormeço, acordo às 7. Epá, pois, mas afinal a minha família quer jantar às 8, já não vou conseguir agora. Pá, o que eu estou a dizer é, vais deixando sempre as coisas avançar por falta Não de tens vontade nada ou definido. não tens nada definido, estás a ver? Que é essa a cena. A partir do momento em que nós definimos algo para fazer, ou seja, fazemos um contrato com nós próprios a dizer eu vou fazer isto a esta hora, é um compromisso. Tu assumes aquilo como um compromisso e vais olhar para as coisas de forma diferente. E se tu não fizeres, e se não cumprires esse compromisso, vais começar a sentir-te mal, a ver que estás a falhar, ou seja, não fica no ar e é algo concreto que tu tens de fazer àquela hora, tens de ser específico com as decisões que tomas e com os hábitos que crias. Por exemplo, não é ficar no ar, eu amanhã vou estudar, é eu amanhã às 11 em casa, vou pegar no meu caderno e vou estudar probabilidade e estatística. E fazes isso, estás Sim. a perceber? E há Porque coisas, é há coisas específico. que tu tens que perceber Isso às foi vezes. literalmente o que eu fiz esta Acho, semana. acho que o Gonçalo falou nisto, porque o Gonçalo também está a ler o livro e agora também tem um pouco mais. Os hábitos têm que ser específicos, não é? Tipo, tens que definir tipo, onde é que vais fazer as cenas. É E isso. Sim, tudo. Por exemplo, Defines tudo, defines o dia todo. sim, mas por exemplo, nós devemos sempre definir um local onde fazer X hábitos. Por exemplo, nós se calhar olhamos muito, eu por exemplo, no meu caso, olho muito para o meu quarto como, ou olhava quando era mais novo, como um local onde vinha jogar. E se Yeah. calhar,
por exemplo, para mudar muitos dos hábitos, eu se calhar deveria de mudar o local onde estava para fazer outra coisa. Ou seja, eu, por exemplo, para ir ler, se calhar deveria de ir para a sala, porque não iria ter tanta tendência para jogar. Não havia distrações, Olha, não é? isso foi uma Estás cena que funcionou para mim. Eu pessoalmente, eu não, sou sincero, eu não consigo estudar em casa. Não consigo estudar em casa, não consigo fazer muitas coisas em casa. E a minha solução foi, eu, por exemplo, eu tenho o horário da tarde, entre 2, 3 da tarde normalmente na escola. Eu vou às 8 da manhã para a escola, porque eu sei que se estiver em casa, não vou fazer nada de produtivo. Se for à escola, por exemplo, vou ao ginásio e, e depois o resto do tempo tenho livre, tenho que pensar como é que eu vou entreter este tempo. Vou ler, vou estudar, vou fazer o meu curso online e acabo por me forçar e como estou num ambiente fora de casa, fora de distrações, tenho que o fazer simplesmente. E depois sei que quando chegar a casa posso ter esta distração ou posso-me dar essa ao break. luxo, né? Sim, Yeah. e agora que Dar-te ao ficaste luxo. com um hábito criado de que ali é onde tu vais estudar, é onde tu vais ler, é onde tu vais aprender, vamos assim dizer. Sim. É isso. Eu acho que acima de tudo uma pessoa que quer mudar tem que saber organizar a sua vida. Saber, É isso. tipo, eu acho que isso é essencial. É do Fazer tipo. o turning point, tu tens que perceber o, os Onde é que tu falhas? Tipo, yeah. Tipo, e eu olho bem no meu caso, porque pronto, quando nós começámos o podcast, eu neste caso estou numa parte muito diferente da minha vida anterior, ou neste momento eu não tenho um trabalho, portanto estou literalmente o dia todo desocupado. E eu muitas das vezes olhava assim, epá, não tive nada um dia produtivo. O que é que eu acabei por fazer? Organizei a minha vida no calendário e comecei a perceber tão bem os blocos de espaço de tempo que não usava para coisa nenhuma e que agora, com a organização que fiz, consegui ocupar com coisas tão mais produtivas e tipo, os dias começaram a se sentir melhor imagina, e fico mais motivado para o as dia a pessoas não seguir. percebem isto e percebemos isto sempre muito tarde. Todos nós precisamos de estrutura. Yeah. Estrutura é essencial para tu desenvolveres alguma coisa tipo, útil na tua vida. Se tu és uma pessoa que, ok, vais à escola, mas não tens a tua vida estruturada, é tipo, andas sempre tipo, com a maré, É isso mesmo. tipo, epá, não é querer ser mau, mas é um fator que te vai, tipo, não te vai providenciar se calhar uma vida melhor ou tipo, a tua melhor versão. Sim, é como um exemplo que tu deste uma vez, que é em vez de seres tu o passageiro, seres tu o condutor da tua vida. Tipo, Yeah. imagina, tipo, estás sempre à mercê do como o dia é, enquanto que se tiveres tudo estruturado, é simplesmente cumprir. Ok, não, há cenas que se calhar, como eu disse, Não correm tão há bem. dias que não são perfeitos, há dias que exigem uma reinvenção de nós, ou porque temos que ir tratar de algum assunto que surgiu de uma maior importância. É ok. Tipo, não é o fim do mundo. Mas isso não são todos os dias. A realidade é essa, e mesmo que seja, não é para sempre. Pá, um exemplo muito vago, pá, se algum familiar vosso precisar de ajuda ou por alguma razão que seja, esperemos e espero que não seja permanente, mas a realidade é que isso são exceções. E se nós literalmente planearmos a nossa vida normal, as exceções vão ser apenas isso, não vão comandar o resto da nossa vida, vão só comandar estes dias em específico. Por isso, pá, se estás numa posição assim, não desistas, as coisas são fazíveis, podem ser difíceis, sim, acredito que cada caso é um caso, alguns casos requerem um pouco mais de esforço, mas tudo é fazível e com o esforço correto e com talvez a intenção correta, todos nós somos capazes de mudar. Epá, não sei se querem perguntar mais alguma coisa, fazer. Não, eu gostava de ter uma pergunta que é qual é que é o hábito de saúde que mais impacto tem na nossa vida? Ou na vossa, neste caso.
Pá, sinceramente, o que teve mais impacto assim na minha vida foi mesmo, pá, treino. Treinar é só a melhor coisa do mundo. Saúde mental e saúde física estão para mim ligadas. Eu não tinha essa percepção. Eu, quando comecei a treinar, como eu disse, era mais por causa da estética, queria parecer bonito, que é mesmo assim. E o que me vim a perceber é que, sinceramente, o meu dia a seguir a um treino corre 10 vezes melhor. A minha cabeça fica mais leve, sinto-me muito mais produtivo o resto do dia todo, meio que me tira um peso de cima das costas, como o Gui disse. E sinceramente, foi só das melhores decisões que eu tomei. Começar a treinar todos os dias, especialmente de manhã. Para mim faz uma grande diferença treinar de manhã. E comecei a olhar para os meus dias de forma diferente, de forma mais produtiva. Um, e para mim foi isso. Não sei se para vocês Eu acho que para mim é foi isso, parecido. em conjunto com o tal habit stacking, ou seja, acima disto juntar as outras coisas produtivas. Pá, acho que acima de tudo foi o treino e depois a implementação dos restantes hábitos que me permitiram, pá, manter algum tipo de estrutura e manter-me tipo, acima e de alguma maneira melhorar a minha saúde mental e melhorar a minha autoconfiança. Acho que acabou por ser isso. Ótimo. E tu, Gonçalo? Pá, eu do meu lado, que era uma coisa que eu não ligava que tanto era o sono e tenho vindo a ver que é cada vez mais importante. Yeah. Sinto os dias cada vez menos descansado também, quando tenho mesmo uma boa noite de sono. E depois tem sido a estrutura, acima de tudo. Acho que isso é super importante. Também teve impacto, por acaso, na forma como eu vejo o meu dia. Antes de terminarmos, eu queria só dizer aqui uma coisa para quem está lá em casa a ver, que é, se vocês começarem, eu sei que este episódio está um bocadinho focado em hábitos, mas sinceramente é o que faz a diferença numa vida saudável e numa vida não saudável. Uma vida saudável vai depender dos hábitos saudáveis que nós fazemos Nós e, e que nós desenvolvemos. E se vocês, pá, tiverem tempo e estiverem interessados, façam façam um mapa do vosso dia, tentem ver o que é que vocês fizeram durante o vosso dia e tentem fazer uma seleção de o que vocês consideram hábitos bons e o que vocês consideram hábitos maus ou menos bons. E onde se questionar se existe forma de alterar esses hábitos maus ou torná-los menos maus ou passar mesmo a serem hábitos bons, ou o tempo que vocês gastaram com esses hábitos maus gastarem com hábitos bons. Quando vocês fizerem isto, vocês vão começar a perceber que, ou seja, se nós tivermos um dia repleto de hábitos maus, o que acontece é que ao final daquele dia, nós em vez de crescermos, estamos a decrescer. Estão a perceber? Ou seja, se nós tivermos, existem 3 outcomes possíveis. Eu tenho maioritariamente hábitos bons e cresço 1% todos os dias, o que ao final de um ano me torna 37 vezes melhor. Eu não tenho hábitos nenhuns e faço só o normal de uma vida. Sigo uma linha, é como se fosse uma progressão linear, ou seja, estou sempre no mesmo sítio, não vou nem para cima nem para baixo. Mas se vocês tiverem hábitos maus, o que acontece é exatamente o oposto. Em vez de vocês crescerem 37% ao ano, vão, ou seja, perder valor ou tirar valor 37% ao ano. Vocês têm de ver é colocar isso numa balança e tentar fazer o contrário, que é crescer esses 37% ao ano. Porque uma pessoa que cresce 37% tem uma diferença de 74% ou 74% de uma pessoa que decresce 37% ao ano, estão a ver? Ou seja, vai progredir 74% mais do que uma pessoa que decresce. Portanto, pá, é uma grande diferença. Se vocês porem isto em retrospectivas em longo prazo, vocês vão ficar muito piores do que uma pessoa que está a fazer algo produtivo e algo bom. E certamente ninguém quer isso, não é? Ficar atrás dos outros. Pá, tenham cuidado e tentem ter isso em mente. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa. Já agora, dar aí shout-out ao senhor que escreveu os hábitos atómicos. O Shout-out gajo é James bom. Clear. O gajo é bom. Aconselho vivamente a ler esse livro. Eu O acho gajo que quem está num turning point da vida, acho que é tipo essencial ler Epá, esse livro. Por alguma coisa é foi mesmo essencial. Fazer best-seller. O gajo é mesmo essencial ler este livro. Acho que tipo, muda completamente a perspectiva das pessoas em relação E é a que ele não fala só da perspectiva, ele fala bué da perspectiva dele, mas tipo ele traz bué exemplos bom, da exemplos. vida Exemplos. dos estudos, mano, tipo, Yeah. Exemplos tipo
muito bons. Por exemplo, a equipa da. Acho que era uma equipa britânica que ele leva como exemplo De ao ciclista. livro, que Ciclistas. ciclistas, yeah, pá, é exemplos reais, estão a ver? São coisas que aconteceram. E em mundos extremamente competitivos. Estão a Sim. ver? E dá Portanto, se isto exemplos acontece. em que, tipo, imagina, às vezes nós não nos conseguimos ver em certos exemplos. Ele acaba por ir buscar exemplos onde se calhar nós nos conseguimos rever mais. Sim. E o próprio exemplo dele, o exemplo que ele dá da própria vida dele também é super. Tipo, eu acho que para mim eu achei super motivante até. Sim. Sim, a história dele, o gajo tem uma história bacana também. Eu acho tipo. Teve um acidente grave, em coma, Yeah, e, literalmente e foi dar conseguiu dar a bounce back. Yeah. Muita gente na posição dele se calhar desistia porque é o caminho mais fácil. É o de. É o caminho que oferece menos resistência, não é? O pessoal escolhe sempre esse caminho. E hoje em dia uma pessoa tem um dos best-sellers Yeah. de livros. E ele começou, e a cena interessante é que ele começou a escrever online. Yeah. Tipo, estás a ver o que nós estamos a fazer aqui agora? Foi literalmente ele. O gajo tipo, começou a escrever newsletters ou o que foi. Houve pessoal que começou a aderir às newsletters. Ele, entretanto, pá, ao fim de 3 anos, conseguiu crescer o suficiente para aparecer num jornal com uma notícia que ele fez ou com um tópico que ele falou. E entretanto escreveu um livro, uma editora falou com ele escreveu um livro, e agora é um best-seller mundial, tipo, Yeah. assustador. E começou só por escrever coisas na internet, tal como nós, só começámos a gravar coisas na internet, tipo, à Pode ser que toa. um dia sejamos best-sellers também. Não do livro, mas tipo, era bacana ser de um podcast. Um gajo. Mas Yeah. é isso. Olha, espero que tenham gostado deste episódio. Quero deixar uma pergunta, se quiserem novamente responder nos comentários. Se tivessem que melhorar um hábito atual de saúde que têm hoje em dia, qual seria e como é que o fariam? Se gostaram do episódio, não se esqueçam, deixem um like, deem-nos a vossa opinião nos comentários, é sempre bem-vinda. Se não gostaram, também podem dizê-lo, são livres de expressar a vossa opinião. E é isso, vemo-nos para a semana. Fiquem bem.